E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Glória a Deus. Começamos na quinta passada um estudo devocional em cima do livro de 1 Tessalonicenses, da carta de 1 Tessalonicenses. Esse estudo começou semana passada. Nós vimos apenas o primeiro versículo, as primeiras verdades. Demos alguma contextualizada geográfica acerca de Tessalônica. Mas estamos fazendo um estudo expositivo, então vamos versículo por versículo, aprendendo a palavra, crescendo no entendimento, até o 5º capítulo. Eu vou estar aqui junto também com o nosso amado Braulio, nosso pastor Braulio Brandão, que é o nosso coordenador acadêmico, me vingando agora. E ele também vai estar ministrando. Depois o nosso pastor Léo, diretor do Seminário Carisma, também vai estar ministrando. Vou ficar com o 1º e o 2º capítulo. E eles depois vão estar dando continuidade, 3º, 4º e o 5º capítulo. Nós vimos o primeiro versículo, Paulo, vamos ler juntos, 1 Tessalonicenses 1, verso 1. Falamos, Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, no Senhor Jesus Cristo, graça e paz, tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Falamos esse verso acerca da questão da equipe, Paulo, Silvano e Timóteo. Uma igreja ideal, que é a proposta que estamos vendo em Tessalônica. Nós estamos vendo como o apóstolo Paulo, ele colocou a igreja de Tessalônica como um modelo, como uma igreja ideal. Nós vamos ver, e vocês vão reparar isso hoje de uma forma ainda mais intensa, por que essa igreja é uma igreja ideal. Paulo faz elogios a essa igreja de uma forma muito forte. Nós vamos ver características dessa igreja ideal, vamos perceber também como os ministros do Senhor trabalharam para fazer essa igreja ser uma igreja ideal, e depois conselhos que Deus dá através de Paulo, Silvano e Timóteo à igreja de Tessalônica, para que ela avance, para que ela tenha progresso nessa realidade ideal, viva que essa igreja tem. Vimos essa equipe como base, como um indivíduo não faz uma igreja ideal, mas sim uma equipe. Vimos também a importância de apresentarmos o caráter, entendermos o caráter divino como Pai e como Senhor. Mas continuando a nossa leitura, vem comigo no verso 2 e 3. Diz assim, dando sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante, gente. Paulo elogia a igreja de Tessalônica e agradece a Deus pela igreja de Tessalônica com uma tríade. A tríade de fé, esperança e amor. Você repara que Paulo elogia e agradece a Deus porque essa igreja é uma igreja operosa na fé, é uma igreja abnegada no amor e é uma igreja firme na esperança. Essa tríade, irmãos, que Paulo reconhece na igreja de Tessalônica, que Paulo já agradece a Deus porque a igreja de Tessalônica tem, é algo já muito forte para essa igreja. Por que você diz isso, Drummond? Porque o próprio apóstolo Paulo reconhece essas 3 virtudes cristãs como sendo as 3 virtudes cristãs mais importantes. 1 Coríntios capítulo 13, verso 13, Paulo diz o seguinte, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, porém o maior destes é o amor. Paulo então está falando que essas 3 virtudes cristãs, elas permanecem, e que o amor é o mais importante. E agora Paulo está dando graças a Deus que a igreja de Tessalônica tem essas virtudes. Uma igreja ideal, um cristão ideal, é o cristão que vive um amor abnegado, uma operosidade de fé, uma fé operosa e uma firme esperança. Vamos dizer juntos, amor, fé e esperança. Essas 3 virtudes cristãs, elas mostram se você de verdade tem uma vida saudável no cristianismo.
Se você quer ver uma igreja, um homem, uma mulher saudáveis na sua vida cristã, você vai ver por essas 3 virtudes: a abnegação do amor, operosidade da fé e firmeza da esperança. A primeira dimensão que eu quero mencionar com você é a abnegação do seu amor, um amor abnegado. Amados, a Bíblia já destaca para nós, lá em 1 Coríntios 13, que eu acabei de citar, que o amor é a virtude cristã mais importante da nossa vida. O mandamento mais importante é: amarás ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. O segundo mandamento mais importante também envolve o amor: ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Jesus disse que seríamos conhecidos como discípulos dele se nós amássemos uns aos outros. Você vê que o próprio Deus, ele é amor. Deus não tem, Deus é amor. E Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho para que ninguém pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, a salvação vem do amor. Deus é amor. Os mandamentos mais importantes envolvem o amor. No amor de Deus está tudo aquilo que nós necessitamos, tudo aquilo que nós precisamos. Agora, repare que ele não apenas fala do amor, mas ele adjetiva esse amor, dizendo o seguinte: abnegação do amor. O amor só é amor se ele é abnegado. Quando você vê alguém amando, essa pessoa abnega a si mesmo. Abnegar, irmãos, é renunciar a si, é sacrificar a si mesmo. Aonde não há abnegação de si, ainda não há amor acontecendo. E a abnegação do amor, ela lida com algo na nossa vida que é muito importante de ser lidado, que é uma coisa chamada egoísmo. O egoísmo, irmãos, é algo que precisa ser lidado dentro de nós de uma forma muito veemente, de uma forma muito forte. Por quê, Drummond do céu? Porque o egoísmo, muitas vezes, ele estará por detrás de vários pecados que o ser humano pratica. Por exemplo, se alguém vai adulterar, o adultério é um pecado. Mas repare uma coisa: o adultério, ou seja, eu estou casado com alguém e uma amante aparece, ou seja, eu tenho relação com a amante. Irmão, isso é adultério, isso é um pecado. Agora repare uma coisa: por trás de alguém que adultera, existe uma pessoa que não está pensando no sofrimento que aquela ação vai causar na vida da esposa. O que ele pensa na hora do adultério? Apenas do prazer que ele tem. Ou seja, por detrás da ação do adultério, tem um egoísmo que pensa apenas no seu próprio prazer e não no sofrimento que vai causar a mulher. Por exemplo, o roubo. Atrás de alguém que rouba uma outra pessoa, está alguém que não está pensando no sofrimento que aquela ação vai causar, mas está pensando no benefício e no lucro que ele vai ter ao roubar alguém. Ou seja, alguém que rouba, o egoísmo está por detrás daquilo. Quando eu vivo uma vida de amor abnegado, irmãos, eu começo a lidar com a base, com aquilo que muitas vezes dá estrutura para o pecado acontecer na minha vida. O egoísmo é lidado quando nós vivemos um amor abnegado. Por quê? Porque o amor abnegado não está pensando em si, está pensando em beneficiar o outro. Ele não pensa no seu próprio conforto. Algumas pessoas olham assim e falam assim: meu Deus, ir para a Índia, ir para a África, deixar o conforto da minha cama, da minha casa. E o nosso Senhor Jesus, gente, que deixou o conforto da sua glória para morrer no nosso lugar. O amor de Deus não procura o seu próprio interesse. Ele lida com o egoísmo humano, e o amor abnegado está pensando mais no benefício do outro do que só em si mesmo. O egoísmo é algo que precisa ser muito lidado por nós, porque não apenas o egoísmo muitas vezes está por detrás dos nossos pecados, como muitas vezes, irmãos, preste atenção no que eu vou dizer, muitas vezes ele está por detrás da nossa própria obediência. Drummond do céu, o que você está falando? Tem gente que pensa até para obedecer mais em si do que no outro. E por detrás, muitas vezes, aquilo de bom que ela está fazendo para o outro, ela está pensando no que ela vai ganhar com aquela obediência. Pastor Timothy Keller, ele estava contando uma vez, é uma ilustração, tá, gente? Não é algo que está na Bíblia, é uma ilustração.
E Timothy Keller estava contando essa ilustração. Ele dizia que Jesus uma vez virou para os discípulos e falou assim para os discípulos: cada um de vocês pegue uma pedra. Aí Pedro pensou assim: para pegar uma pedra a gente anda muito, a gente fica para lá e para cá. Se eu pegar uma pedra grande vai ficar muito esforço. Aí Pedro pensou: vou pegar uma pedra bem pequenininha, porque a gente anda de um lado para o outro. Foi lá Pedro, pegou uma pedra bem pequenininha, colocou na alforje dele e caminhou com Jesus. Aí quando Jesus chegou num determinado lugar, Jesus virou para os discípulos e falou assim: joguem a pedra na mesa. Aí todos eles jogaram a pedra na mesa e a pedra virou pão. Aí Pedro olhou a pedra dele e virou uma bisnaguinha. Balduco. E Pedro falou: eu sou muito burro. Por que eu não peguei uma pedra maior? Pedro pegou a bisnaguinha dele, botou na boca, comeu. Ficou se autocondenando. Passou alguns dias. Jesus virou para os discípulos. É uma ilustração, tá, gente? Não está na Bíblia, não. Jesus virou para os discípulos e falou assim para eles: pegue uma pedra. Aí Pedro pensou: chegou a minha hora. Pegou uma pedra enorme, gente. Pegou uma pedra grandona, colocou em cima do ombro e foi carregando, levando. Até o momento que Jesus virou para eles: peguem a pedra de vocês. Aí Pedro já armou a pedra dele. E joguem fora, vamos continuar o caminho. Pedro chega para Jesus e fala assim: pô, Jesus, primeira vez que o senhor mandou pegar uma pedra, eu peguei. Aí eu peguei e joguei na mesa. Virou uma bisnaguinha. Depois da segunda vez que o senhor mandou pegar uma pedra, eu peguei uma grandona. Eu te obedeci. Aí o senhor mandou a gente jogar fora. Aí Jesus vira para ele e fala assim: Pedro, você não pegou uma pedra para me obedecer. Você pegou essa pedra grande para ver o que você ia ganhar com isso. Irmãos, muitas vezes o que está por detrás de uma obediência é o que eu vou ganhar com isso. E muitas vezes quando não se ganha com isso, então não se obedece mais. Mas o amor tem que ser abnegado. Mas ele também fala assim: e seja uma fé operosa. Uma fé operosa, ele já está indicando, não é apenas um amor abnegado, mas é uma fé ativa. Operosa fala de uma fé de ações, de atitude. E é exatamente uma fé operosa que falta a muitas igrejas no Brasil. Existe muita gente dizendo que crê. Eu vi uma pesquisa alguns anos atrás, e essa pesquisa dizia que boa parte da população brasileira dizia acreditar em Deus. Na verdade, a pesquisa envolvia o mundo inteiro e o Brasil ficou na terceira colocação do país que mais diz acreditar em Deus. Pesquisa perguntando: você acredita em Deus? Brasil, irmão, praticamente todo brasileiro, quase 90% dizia: eu acredito em Deus. Ao mesmo tempo que esse dado dá uma alegria, esse dado dá uma apreensão. Porque o Brasil é o terceiro país do mundo que mais diz acreditar em Deus. E é um país muitas vezes dominado pela corrupção e por tantas coisas tão terríveis. A fé do brasileiro é uma fé apenas mental, racional, ele diz que crê, mas aquilo não age de acordo. Quando Tiago fala disso, em Tiago capítulo 2, verso 14, ele fala que a fé sem obras é o que, gente? Morta. E quando Tiago vai falando que a fé sem obras é morta, Tiago fala assim: gente, até os demônios creem e tremem. O que você está dizendo, irmão? Que se o pessoal da pesquisa fosse no inferno perguntar para cada demônio se o demônio acredita em Deus, ia dar 100%.
Porque todos os demônios, todo o inferno crê em Deus. Mas qual é a diferença deles para nós? É que os demônios não agem em adoração àquele que ele diz acreditar. Eles não têm submissão à fé, eles não têm uma vida de obediência à fé, eles não agem à altura da fé que dizem professar em Deus. Dói o meu coração dizer, irmãos, mas no Brasil tem muita gente com fé de demônios. É uma fé que a pessoa diz, eu creio em Deus, mas eu sonego imposto. Eu creio em Deus, mas bato na minha esposa. Eu creio em Deus, mas não ajo bem dentro de casa. Isso não é a fé operosa. Essa não é a fé ativa. A fé ativa age de acordo com aquilo que acredita. Eu acho muito forte que Tiago fala que a fé sem obras é morta. Tiago fala que até os demônios creem e tremem. E quando ele vai terminar, irmãos, de falar sobre uma fé que tem que ter atitude, ele cita dois personagens bíblicos, que na minha opinião, um deles é muito inusitado. Um é Abraão, e por Abraão a gente já espera, porque ele é o pai da fé, ele é o judeu, ele é aquele que originou a fé de todos nós. Ele teve fé naquilo que Deus falou. Mas o outro personagem que Tiago cita, eu acho muito forte, gente. Por quê? Porque ele podia ter citado Moisés, podia ter citado Davi, podia ter citado Daniel, Ezequiel. E qual é o personagem bíblico do Velho Testamento que ele cita? Ele cita Raabe. Irmão, Raabe é uma prostituta que acolheu os espias na muralha e por isso foi preservada e depois virou até a antepassada do Salvador, do Messias. Agora aqui comigo, gente. O que ele fala da fé ativa de Raabe? Ele fala assim, Raabe, a prostituta, ela acolheu os espias. Amados, uma prostituta pode ser transformada se ela acolher aquilo que vem de Deus. Ela acolheu os espias. E quando ele fala de Abraão, Drummond, o que Tiago aponta? Tiago aponta o seguinte, que Abraão, ele é destacado não por ter recebido Isaac, mas por Abraão poder dar Isaac. Tiago diz que a fé de Abraão foi demonstrada quando ele deu Isaac em sacrifício. Agora olha aqui para mim. A fé ativa, a fé operosa, é uma fé que acolhe e que dá. É uma fé que recebe aquilo que vem de Deus, e é uma fé capaz de dar aquilo que vem de Deus. Abraão deu Isaac em sacrifício, ofertou. Abraão estava disposto a dar aquilo que Deus tinha dado a ele. Acolher e dar, irmãos, é uma realidade muito forte de alguém que vive uma fé operosa, uma fé ativa. Amados, eu creio que cada um que está me ouvindo nesse lugar, e cada um que está me ouvindo, me vendo pela Rede Super, irmãos, eu creio que você vai acolher e vai viver os milagres de Deus para a tua vida. Eu creio que você vai acolher as promessas de Deus para você. Quem crê aí, dá um brado de vitória aí mesmo, irmão. Você vai acolher e receber aquilo que vem de Deus. Raabe acolheu os espias, Abraão acolheu o milagre Isaac. Mas irmão, por favor, me escute. Vamos acolher e vamos viver muitos milagres, mas nós vamos ser a geração que vai dizer, Senhor, o Senhor me deu Isaac, mas se o Senhor quiser de volta, eu te dou, porque o Senhor é a minha maior promessa. Eu tenho mais apego à tua presença do que aquilo que o Senhor me deu. A promessa não vai ser maior para a nossa geração do que aquele que deu a promessa para nós. Quem está entendendo o que eu estou falando? Por que você está dizendo isso, Drummond? Porque na vida de muitos que me ouvem agora, irmãos, Deus vai mudar estações na sua vida. E quando Deus começar a mudar as estações, você vai dizer assim para mim, Drummond, mas foi Deus quem falou. E porque foi Deus quem te deu, muitas vezes você fala assim, Deus liberou isso para mim, Deus deu isso para mim. Aí você abraça
Como se Deus não pudesse mudar as estações. Deixa eu dizer para você, foi Deus que instituiu no Velho Testamento os sacrifícios. Só que quando Jesus veio, se parou de ofertar os sacrifícios, porque Jesus era o sacrifício perfeito. Irmão, onde você está querendo chegar aqui? Irmão, tem coisa que Deus te deu, que Deus vai fazer passar na sua vida, porque Ele está para liberar um novo tempo e uma nova estação. Não é só porque é de Deus que aquilo não pode mudar. Eita, tomara que você esteja pegando aqui. Deus levantou Saul. Saul era o rei. Irmão, Saul peca, você conhece toda a história. Mas em 1 Samuel 16, era para Samuel já ter tido uma disposição diferente. Por que você diz isso, irmão? Porque 1 Samuel 16, 1 diz assim: Deus olha para Samuel, o profeta, queria ungir o rei. Ele fala assim: até quando terás pena de Saul? Até quando ficarás triste por Saul, havendo eu rejeitado? Vai-te agora à casa de Jessé e unge o rei que está lá. Olha para mim. Se você ficar muito apegado a Saul, só porque Deus o levantou, você não vai ver Davi sendo levantado. Mas Drummond é algo tão gostoso, é algo tão bom, é algo tão maravilhoso. E quem diz que o teu Deus não tem algo melhor para você, meu irmão? Sabe o que apareceu naquele dia? Quando Abraão deu Isaac, apareceu um cordeiro, preso nos arbustos. Abraão pegou e colocou no altar. Quando Jesus apareceu, irmão, disseram assim: esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você acha que você está se dando, ou está dando o seu melhor, irmão? Mas o melhor, aquilo que Deus tem reservado, vai aparecer diante de você. Uma uva não sabe que vai virar vinho quando é esmagada. Deixa eu dizer isso de novo. Uma uva não sabe que se tornará vinho quando está sendo esmagada. Você acha que está acabando, mas o que você vai gerar de você, irmão, é o que vai trazer alegria para as nações. Toca no teu irmão e fala para ele assim: Deus ainda tem mais para você. Abnegação do amor, fé operosa, ativa, mas ele fala assim: firmeza da esperança. Gente, a esperança cristã é algo muito importante para nós, para as promessas de Deus para a nossa vida, para tudo aquilo que Deus tem para nós. Ela é fundamental para recebermos aquilo que Deus tem para nós. Mas entenda uma coisa, a esperança, se a gente fosse fazer um ranking, né? O Paulo disse que o maior é o amor. Aí alguém podia me perguntar assim: Drummond, dessa tríade, o amor é o mais importante, mas quem fica em segundo? Irmão, eu digo para você que quem fica em segundo é a fé. Por quê? Porque para ter esperança você precisa ter fé. Você precisa crer. Por exemplo, quem aqui espera a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo? Quem tem esperança na segunda vinda de Jesus? Agora, por que você levantou a mão dizendo que tem esperança? Porque você acredita no que Ele diz. Porque se eu chegar lá fora no mundo e perguntar para uma pessoa que não crê em Cristo Jesus e falar para ele assim: você espera que Jesus já voltar? Aí ele fala assim: Jesus já veio? Por que ele não tem esperança? Porque ele não tem fé. A própria Bíblia diz em Hebreus 11:1 que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Ou seja, eu tenho que ter fé para eu ter certeza daquilo que eu estou esperando. Agora, embora a fé seja a base para que eu possa esperar algo, você repara que a esperança é uma dimensão que anima o meu coração hoje. Todos nós somos chamados a ter esperança
na volta de Jesus, no arrebatamento da igreja. Todos nós somos chamados a ter esperança no céu. Amados, a vida não se resume a aqui e agora. Nós teremos uma dimensão celestial para viver. Eu e você vamos morar na Nova Jerusalém. Eu e você estaremos diante do Senhor. Você já reparou, irmãos? Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Mas por maior que seja a alegria de viver alguma bênção na terra, eu não sei se vocês já repararam, por melhor que seja a bênção que você recebeu, irmão, fica sempre faltando alguma coisa. Parece que não tem gosto de completude. Parece que o gozo, a alegria ainda não é plena aqui na terra, por maior que seja a bênção. Você já reparou que por mais que a gente tenha bênção, sempre vai ter algum momento ou alguma situação de adversidade? Aí você diz assim para mim, Drummond, por que não dá para ser plenamente satisfeito esse desejo? Irmão, porque você não é daqui. Você é de outro lugar. Só o céu vai te preencher plenamente, irmão. C.S. Lewis tem uma expressão bem interessante. Ele diz que os desejos que nós temos, ou que a criação tem, o desejo dela é satisfeito, vamos dizer assim, pelo menos aquilo que ela quer. Por exemplo, um bebê sente fome, tem um alimento. Um patinho gosta de nadar, existe água. O homem sente o desejo sexual, existe o sexo. Se descobre em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui criado para um outro mundo. Uau. Você pode ter uma firme esperança. Quando tudo acabar, nós estaremos diante dele plenamente satisfeitos. Esperança. Mas ele fala no verso 4, vem comigo, verso 4. Depois dessa tríade ele fala assim: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Irmão, ele está chamando a igreja de Tessalônica a reconhecer a eleição deles. Eles, os tessalônicos, foram eleitos. Eleição é uma coisa, irmãos, que indica a ideia da escolha. Por exemplo, ano que vem, em 2018, tem eleição, por exemplo, para presidente. Tem eleição presidencial ano que vem. Oh, irmãos, quantas opções maravilhosas de candidatos nós temos ano que vem. Aleluia. Só o sangue, o fogo e a fumaça. Ah, Deus nos dá graça no Brasil. Mas é uma eleição, vai ter uma eleição. E a eleição, irmão, parte de um pressuposto que haverá uma escolha. Ou seja, dentre os maravilhosos candidatos do ano que vem, eu e você vamos ter que eleger um para ser o futuro presidente do Brasil. Vamos ter que escolher, porque a eleição tem escolha. Deixa eu dar um outro exemplo. Uma coisa, quem aqui já ganhou presente? Levanta a mão quem já ganhou presente aqui. Vocês levantaram a mão, mas deixa eu fazer outra pergunta. A pessoa vem e ela escolhe um presente para você. Quantos de vocês podem dizer para mim assim, Drummond, a pessoa escolheu um presente para mim, mas ela não acertou bem cheio no presente, não. Quem já passou por isso também? Às vezes você também deu presente e não acertou na música. Eu falava assim, ai, Drummond, eu queria uma blusa e ele me deu um short. Ou seja, veio uma coisa para você que você, tipo assim, você ganhou, foi um presente aleatório. Agora, uma coisa, cá para nós aqui, uma coisa é você ganhar um presente de surpresa. Outra coisa, irmão, é a pessoa que vai te dar o presente, pega você, leva você no shopping. Não é?
entra com você na loja. Uma loja de roupa. Mulher fica doida agora. E fala assim: escolhe o que você quer. Me lembro quando eu era pequeno, eu tinha um videogame, eu tinha um Mega Drive. Quem lembra do Mega Drive? Ele? Olha isso, revelando as idades. Gostava muito de jogar. E a gente comprava na época cartucho, gente. A velhice é grande. E era uma diversão para mim. Quando meu pai, por exemplo, levava eu numa loja assim e falava assim: filho, escolhe quais jogos você quer. Ah, irmão, era gostoso demais. Porque eu não ia ganhar um cartucho que meu pai pensasse. Eu ia escolher o que eu quero. Irmão, o presente que eu escolho é o presente que eu desejo. Você é eleito de Deus, irmão. Você é escolhido de Deus. Você não é um presente aleatório para Ele. Você foi escolhido por Ele. Uau. Uau. Aí você diz assim: Drummond, mas Deus não teria um critério de escolha de uma pessoa melhorzinha, não. Eu sou muito problemático. Irmão, eu faço questão de você abrir comigo nesse texto. 1 Coríntios 1. Abre lá comigo. Depois a gente volta para 1 Tessalonicenses. Porque esse texto também fala da escolha. 1 Coríntios 1, verso 28 e 29. Coríntios 1, verso 28 e 29. Diz assim: e Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus escolheu as coisas que não são. Nesse mesmo capítulo, irmãos, Deus mostra os critérios da escolha dele. Quais são os critérios da escolha dele, Drummond? Ele escolheu as coisas fracas, as coisas loucas, as coisas que nada são. Ah, irmão, Deus escolheu você não pela sua bondade. Deus não escolheu você pela sua habilidade. Deus escolheu você pela sua fraqueza. Aí tem gente que fala assim: Drummond, Deus me chamou, mas eu não vou. E eu estou falando com ele que eu não vou porque eu sou fraco. Irmão, você está usando a tua fraqueza como desculpa para não ir, mas a tua fraqueza é o motivo de Deus ter te escolhido. Deixa eu dizer isso de novo. Você está falando assim: Senhor, quem sou eu? Eu sou assim, eu sou assado, eu sou fraco, eu erro muito, eu peco muito, eu sou muito fraco. E você usa a tua fraqueza como desculpa. Deus usa ela como motivo para ter te escolhido, irmão. Gente, dá um prato de vitória por mim aí. Aleluia! Se é para o Senhor, bata mais forte mesmo. Ele é digno, Ele é o Senhor. Deus escolhe. Agora, irmão Drummond, mas peraí, se Deus escolhe essas pessoas, pelo inverso, então, podemos dizer o seguinte: quem é as pessoas que Deus não está escolhendo? São as pessoas que se acham. Porque Ele veio para os doentes, não para aqueles que se acham sãos. Para os que se acham fortes. Irmãos, nós somos os eleitos da cruz. Deus não escolheu uns em detrimento de outros, como algumas pessoas colocam por aí.
Não, Deus escolheu uns e outros não. Irmãos, eu não consigo ver Jesus morrendo só por alguns. Jesus morreu por todos. Nós somos os eleitos da cruz. Mas tem gente se colocando fora da escolha de Deus pelo seu orgulho. Olha para o teu irmão e fala para ele assim: reconheça a sua eleição. 1 Tessalonicenses 1, verso 5. Vem comigo. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Esse versículo, irmãos, nos mostra o que é necessário para os ministros do Senhor formarem uma igreja ideal. Eu olho para vocês aqui e eu sei que vários de vocês têm chamados para várias áreas diferentes. Não importa qual área você seja, você é um ministro de Deus. Posso ouvir um amém seu mesmo? Então o que nós vamos falar agora, irmãos, é para você. Porque para formar uma igreja assim ideal, igual Tessalônica, ele diz o seguinte: que o evangelho que eles propagaram ali não chegou para eles só em palavra. O que ele quer dizer é o seguinte: só em discurso vão. Mas chegou em poder e em plena convicção. É muito forte quando se fala referência a Jesus. Diz que Jesus foi poderoso em palavras e em obras. Diz a Bíblia que Jesus era poderoso em palavras e em obras. O que são as obras, Drummond? Os milagres que ele realizou. Ele foi poderoso nas obras que ele fez. Ao levantar um paralítico, Jesus era poderoso em suas obras. Ao curar um cego, ele era poderoso em suas obras. Ao curar um surdo, ele era poderoso em suas obras. Ao tocar aquele que precisava, o leproso, e curar o leproso, ele era poderoso nas suas obras. Assim como ele era poderoso no que ele fazia, ele era poderoso no que ele falava. E ser poderoso no que fala, irmãos, não é fazer discurso de 2 horas. Porque tem pregador que entrou na prolixidade, no falar demais e no falar coisa alguma. E às vezes dá a entender que a pessoa tem que falar muito para falar o coração de pessoas. Mas quem é poderoso no falar, irmãos, às vezes fala 2 frases. E aquelas 2 frases são poderosas em Deus para mudar circunstâncias. Você pode pegar um papelão, uma caixa de papelão, encher de algodão. Tá cheio, grandão. Aí você bota uma barra de ouro. Irmão, quem pesa mais? Uma caixa com algodão ou uma barra de ouro? A barra de ouro. O algodão é leve. Tem hora que pregação virou uma porção de algodão em cima de caixa. Junta não dá o peso de uma barra de ouro. Junta não dá o peso de um sermão de 10 minutos de alguém cheio do Espírito Santo. Ser poderoso no que fala é muitas vezes ter um peso tão forte naquilo que foi falado, que você percebe a transformação da vida de pessoas. Jesus falava pouca coisa muitas vezes, e aquilo era uma bomba, era um dinamite no coração de alguém. Agora, Drummond, eu quero ser poderoso no que eu falo. Então, irmãos, você vai ter que falar menos. E para alguns o desafio é maior. Por que falar menos, Drummond? Porque, irmãos, para ser poderoso em palavras, nós precisamos nos calar um pouquinho para ouvir mais. Porque só é poderoso no que fala aquele que ouviu de Deus o que falar. Só pode se levantar para falar quem se sentou para ouvir. A vida profética é uma vida que ouve e fala do que falou.
e fala do que ouviu. Agora, se eu não paro para ouvir, o que eu vou falar? Ele diz não só de poder, mas de plena convicção. Sabe quando o pregador está cheio do poder de Deus naquilo que ele fala, às vezes uma frase marca o coração. Mas irmão, é poderoso quando não apenas há poder, mas há convicção em quem fala. E convicção, irmão, só você ouvindo de Deus. Isso nos fala de orar mais. Isso nos fala de ler mais. Aí você me diz assim, Drummond, pô, mas você está chovendo no molhado. Mas irmãos, por causa do meu chamado itinerante, por causa de conhecer muitos ministros, é assustador o número de pastores que não leem mais a Bíblia. Sabe por quê? Porque eles acham que já sabem. É assustador ver o tempo de oração, porque parece que eles já sabem o que tem que falar. Então a fala deles, irmãos, é uma fala já mecânica de textos. Pensa comigo, os escribas pregavam, gente. Aí quando Jesus pregou uma vez, eles falaram assim, ele prega como quem tem autoridade, não como os escribas. Ué, os escribas pregavam, mas Jesus pregava como quem tem autoridade. Qual é a diferença de Jesus para os escribas? Irmão, dá uma olhadinha, Jesus ficava horas em oração, ele só fazia aquilo que ele tinha visto o Pai fazer, ele só falava aquilo que o Pai tinha falado para ele. Então quando ele falava tinha autoridade. Então dá para fazer a obra de Deus sem a autoridade de Deus para fazer. Jesus estabeleceu um princípio para cada um de nós aqui. Se você quer jorrar fonte de água viva, beba da água. Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Bebeu, agora vai jorrar. Mas é triste ver gente querendo jorrar o que nunca bebeu, gente. Paulo e os apóstolos falavam com poder, com plena convicção. Agora, irmãos, por favor, olha só o finalzinho do versículo. Só o finalzinho do versículo. Fala assim, assim como sabeis, verso 5 ainda. Assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Diga comigo, entre vós e por amor de vós. Agora repita comigo, entre e por. Se você quer gerar uma igreja ideal, seja poderoso no que você fala, fale com plena convicção que você recebeu no secreto. Agora faça uma outra coisa, irmãos. Entre e por. Como assim, Drummond? Você precisa ser o homem de Deus, que não apenas é o homem de Deus do altar, mas está entre o povo. Paulo, Silvano e Timóteo não eram homens só de pregações e ensinos. Eram homens que estavam entre o povo. Mas não apenas entre, mas eles estavam por amor ao povo. Irmão, tem muita gente que é o popstar de Jesus, mas não está entre o povo. Ele não está por amor ao povo. Ele é adorado no altar, mas ele não se mistura com o povo. Ele não está entre, e muitas vezes, não, Drummond, fulano está até entre, mas muitas vezes não está por amor. Então ele se mistura, mas não beneficia ninguém, porque ele só está entre, mas ele não está por amor. Uma igreja genuína, então, irmãos, ela nasce com poder e convicção, mas ela nasce com comunhão. Ela nasce com amor no meio da congregação. Gente, Jesus pregava no Sermão do Monte. Jesus pregava no barco de Pedro, porque a multidão apegava muito nele. Ele queria paz para poder ensinar o que ele queria ensinar. Mas, irmão, ele estava entre o povo e por amor ao povo. Ele sentava na mesa e comia com as pessoas. O ministro de Deus que vai formar uma igreja saudável está entre e por amor. Vem comigo no verso 6. Com efeito, olha esse verso 6, do verso 6 até o verso 9. Olha comigo.
Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, receberam a palavra, no meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo. Olha como a igreja de Tessalônica era uma igreja ideal. Vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e na Acaia, mas também por toda a parte. Olha só, gente, a fé dos tessalônicos, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Aleluia! Irmãos, eu prometo olhar com você sobre o receber a palavra com alegria. Mas eu quero conferir esse texto junto com o capítulo 2, onde fala que eles receberam a palavra, não como vindo de homens, mas de Deus. Mas isso é cena do próximo Carisma Open, né? Mas o que eu quero destacar com você é o seguinte: irmão, como a fé desses homens, que receberam com tanta alegria no meio da tribulação, repercutiu longe. Você viu como é que ele falou? Ele falou assim: vocês se tornaram um modelo para todo mundo. Para todo mundo. Aí ele fala assim: olha, deram repercussão para a gente do que foi o nosso ingresso no meio de vocês. Ou seja, essa igreja se tornou modelo, uma igreja ideal. Agora, irmãos, olha o que acontece. Eles se converteram, eles deixaram os ídolos para se converter ao Deus vivo. Amado, antes da conversão, eles tinham ídolos, eles idolatravam imagens, eles idolatravam deuses que não são deuses. E esses deuses, aquilo que muitas vezes se colocava como mandamento desses deuses, era o que governava a vida deles. Então, para que você siga a Jesus Cristo, você tem que deixar os ídolos para trás. Por quê? Porque se eu não deixo os ídolos para trás, eu não consigo servir a Deus, eu não consigo servir aquilo que Deus me fala. Agora, quando a gente pensa em ídolos, nós pensamos muito em imagens de escultura. O que vem muitas vezes na nossa mente, na nossa cabeça, são imagens de escultura. Mas, amado, o pior ídolo não é aquele da imagem de escultura. O pior ídolo é aquela imagem que você vê na frente do espelho. O pior ídolo não é o que vemos em imagens de escultura. O pior ídolo é aquilo que vemos na frente do espelho. Quando nós fazemos todas as nossas vontades, nós nos transformamos em deuses. Irmão, me mostre uma pessoa que faz todas as vontades dela, e eu te mostraria alguém que está indo para o inferno. Tim Keller tem uma expressão muito forte, ele diz assim: se o Deus que você adora nunca discorda de você, é possível que você esteja adorando uma versão idealizada de você mesmo. Se você não renuncia a você, você está adorando você. E isso é idolatria. Quando, Drummond, que eu estou, como é que eu sei se eu estou adorando a ídolos ou se eu estou adorando a Deus? Você renuncia a você? Ou toda a sua vontade é feita? A renúncia é o que nos diz se nós somos idolatrados ou se Deus é adorado.
Mas o 10º versículo, para a gente terminar, diz assim: e para aguardares do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Irmãos, quando o apóstolo aqui diz ira vindoura, essa é uma menção a uma dimensão que nós não gostamos muito de falar, que é o inferno. A gente estava estudando junto, eu e o pastor Braulio, acerca do inferno, acerca das palavras que muitas vezes nós vemos da dimensão do inferno. E é assustador, a gente estava comentando e compartilhando junto. Irmãos, essa palavra inferno, ou a dimensão do inferno, ela foi por muito tempo uma palavra quase que proibida, principalmente para a igreja contemporânea. Porque quando se falava de inferno, as pessoas falavam assim: ai, não fala disso não, coisa ruim. E aí as pessoas falavam assim também: não fala de inferno, vamos falar de coisa boa, vamos falar de quem nos livra do inferno, que é Jesus Cristo. E glória a Deus, é Jesus que nos livra do inferno. Agora, irmãos, se você quer falar de Jesus, deixa eu te dizer uma coisa: não tem como não falar do inferno. Por quê? Porque Jesus falou disso muitas vezes. Porque, irmãos, alguém que ama sempre quer cuidar para que pessoas que ele ama não vão para lugares ruins. Às vezes, quando se fala do inferno, a pessoa pensa assim: ai, nossa, que mensagem dura, pesada. Não, irmão, é mensagem de amor para que você não vá para lá. Jesus falava do inferno, falava com uma seriedade, irmãos, assustadora. Quer ver? Jesus disse certa vez assim: se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Se a tua mão te faz pecar, arranca. Se o teu pé te faz pecar, arranca. Porque é melhor entrar no reino do céu com parte do teu corpo do que ir inteiro para o inferno. E viver essa ira vindoura. Irmãos, nós sabemos que Jesus está usando uma realidade aqui simbólica. Olhos falam de visão, mãos falam de ações, de obras, pés sobre caminhos. Mas a imagem que Jesus está dando aqui é para chocar mesmo. Porque nós estamos num tempo, irmãos, que não tem anestesia como temos hoje. Já imaginou alguém arrancar o olho sem anestesia? Arrancar a mão sem anestesia? O que Jesus quer fazer é chocar mesmo, dizendo o seguinte: ó, gente, é melhor sofrer perdendo uma parte do corpo que você tem, do que você ir inteiro para o inferno. Aí tem gente que fala assim: não, Drummond, Deus é muito bom, Deus é tão bom que não vai deixar ninguém ir para o inferno. Irmão, Deus é tão bom que Ele enviou pregadores para falar de Jesus para você. Deus é tão bom que Ele fez além. Ele colocou o seu único filho para morrer no nosso lugar. E como fala Max Lucado, Jesus morreu por nós. Irmão, Jesus entrou na porta, Ele parou na porta do inferno e falou assim: para entrar aqui, só passando por cima do meu cadáver. E tem gente que passa por cima da morte de Jesus para ir para o inferno. Drummond, você está falando isso para me amedrontar? Não. Para gerar uma reverência, um temor, um louvor em você. Porque Jesus te salvou dessa ira vindoura. Os tessalônicos podiam e deveriam louvar a Deus, porque Jesus livrou eles da ira vindoura. Mas também para nós, como cristãos, temos compaixão de pessoas que muitas vezes criam tantas filosofias, gente, para dizer que esse lugar não existe. Tem gente que vira para mim, tem ateu que vira e fala assim: não, o inferno é existencial. Tem gente que fala assim: não, o inferno é aqui agora. Esse Brasil com essa corrupção, é isso que é inferno.
Mas irmãos, essa terra vai ser o único céu que essas pessoas vão provar se não se arrependerem. E o tempo da salvação se chama hoje. Se chama agora. Você pode ficar de pé onde você está?